Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos na estreia de um quadro muito especial. Vocês podem perceber que eu não estou sozinho, porque o quadro vai se chamar, eu acho, Polêmica Santista. E, para isso, convidei Nájila Luz, esta maravilhosa pessoa que aparece ao meu lado, para defender uma certa pessoa, ou algo do gênero, ela vai explicar. Nájila, olá. Olá! Primeiro é um prazer estar aqui conversando com você, né? Já fizemos a live no Instagram que paramos a internet Paramos, literalmente. paramos, incrível. E não é bem defender, né? A gente Hum. vai conversar, acho que as pessoas vão entender o meu ponto de vista. Acho que defender é muito forte essa palavra. Não, eu já jogo a palavra mais forte para já criar polêmica e toda a tensão da nossa discussão, que vai ser um debate assim pesadíssimo. Só explicando pro pessoal, eu vou sempre tentar chamar uma pessoa para debater um assunto comigo ou duas para debater e eu ficar dando risada do debate, porque eu quero me divertir. Pois bem, o tema, como a Nájila falou, surgiu na live que a gente fez no Instagram no final de semana e é o seguinte, ela falou que aceitaria um dos jogadores mais odiados por parte da torcida de volta. E eu falei, não consigo ainda. Pelo menos ainda eu não consigo. Nájila, quem é esse jogador e por que você o aceitaria de volta no Santos Futebol Clube? O jogador é o Lucas Lima, um cara que acho que não é muito bem visto, né, os torcedores do Santos, principalmente da forma que ele saiu, indo para o Palmeiras. Mas eu falei que eu aceitaria ele de volta devido à escassez do mercado, né, do mercado brasileiro, a falta de dinheiro também do Santos. Obviamente que ele não é um jogador barato, né, mas vamos fingir que o Santos tivesse dinheiro para contratar Lucas Lima, por que não? Né? Olhando para o elenco do Santos, olhando para o banco de reservas de Jesualdo Ferreira, não vejo uma opção melhor do que Lucas Lima. Não sei se até esse ponto você concorda comigo, Eu que concordo um ele é melhor pouco. que os jogadores. Não, sem dúvida. Tipo, a gente até comentou, em comparação a Jean Mota, Pituca improvisado na meia, sei lá, mas quem tem de meia no Santos, que a gente mal tem, Evandro. Evandro, dá para entender. Só para a gente lembrar, agora que a Nájila já apresentou o jogador, nosso querido, não muito, Lucas Lima, o Lucas chegou no Santos em fevereiro de 2014 e foi financiado pela Doyen, que é a mesma que financiou o Damião. Show. Ele tinha passagens pela gloriosa Inter de Limeira, pelo Inter e pelo Sport, assim, sem muito destaque. Só no Sport, que um ano antes, em 2013, ele tinha feito 47 jogos com 7 gols. Só que no Santos, ele só foi virar titular no final de 2014, naquela época que o Santos estava na Copa do Brasil, chegou à semifinal, ele se destacou no 5-0 contra o Botafogo, no Pacaembu. E claro, aí em 2015 ele foi titular o tempo inteiro, como em 2016 e 2017, o que significa que ele foi um dos nomes da geração do quase. Saiu no final de 2017, depois de ser afastado por se recusar a renovar o contrato, assinou com o Palmeiras, teve toda a história da ida, entre muitas aspas, para o Barcelona, e passou a ser odiado principalmente por uma certa preguiça em campo. E é com isso que eu começo o Uhum. meu lado. Ele era um preguiçoso de marca maior, Nájila. Não, eu acredito que um dos principais, até o ranço, né, a palavra que Hum. você aprendeu a utilizar na última live, foi por conta disso, né? Ele era um jogador que, em alguns jogos decisivos, ele não aparecia tanto como ele deveria aparecer, como ele era o meia do Santos, o cara que era, né, a torcida confiava nele, principalmente nos principais jogos do time. Ele não tinha muita raça, né? Parecia que não passava sangue ali entre as veias dele. Zero. Mas eu acredito que, né, até desculpa te interromper, a parte que eu defendo mais é a parte técnica. Concordo que ele era preguiçoso, que jogava quando queria, né? Mas assim, quando o Santos jogava bem naquela época, muito passava também por ele, que era um dos principais líderes de assistência do Santos. Acho que é um dos principais, né, daquela época que ele ficou no Santos. Não, você não tinha interrompido, não. Eu fiz um comentário em cima do que você falou, que era a questão da vontade. Eu falei, não, zero vontade. Era um cara realmente Sim. preguiçoso. É, Ele, de fato, era muito útil ao time. Eu tenho dois exemplos. Um, porque ele foi para a seleção. A gente não pode esquecer. Querendo ou não, ele foi para a seleção. Numa época em que ele foi bastante querido. Por mais que muita gente tenha dito que assim que ele foi, ele voltou e começou a ser preguiçoso. O outro é que em 2017, quando o Santos cai para o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, a gente joga sem ele, que é um clássico meio de campo do Leverkusen com Alisson, Vecchio e Jean Mota. E até escrevi um texto na época falando, cara, a gente não pode criticar o Lucas Lima, o jogador, né, não a pessoa, porque olha a várzea que vira o Santos sem esse cara. Então eu entendo esse lado, mas para mim
eu não aceitaria, até por isso. Tipo, é um cara que jogava quando queria, é um cara Sim. que sumia. Então, eu não consigo perdoar. Mas é como você falou, eu tenho ranço, né? Então, Outra coisa que também não gostava muito dele é que eu acho que ele atrasava um pouco as jogadas do Santos. Às vezes um toque que ele tinha que dar de uma forma mais rápida, ele ficava enrolando. Tanto é que ele teve aquele apelido de Enceradeira Lima, né? Porque ele ficava rodando ali entre a bola, ao invés de fazer uma jogada mais rápida para agilizar o ataque do Santos, né? Que na época até que era bom. Eu não sei como, né? A gente olha hoje no Flamengo, dá vontade de chorar que a gente tinha aquilo, só que em mãos erradas, né? Então é de se lamentar. Mas eu acho que o Lucas Lima ele tem prós e contras. Acho que principalmente dele ter saído pelo Palmeiras, da forma como foi, né? O Santos também querendo renovar, ele não querendo, o Santos querendo fazer. Tanto é que ele foi afastado, né? Então eu também conto muito isso na hora de querer um jogador de volta também, né? ele cabe na famosa categoria de jogadores que a torcida do Santos botou praga e desde que saíram do Santos não deram certo. A gente pode incluir Sim. nomes simples como o Ganso, o Arouca que foi para o próprio Palmeiras e deu errado. A gente chegou a comentar na live da questão tática do Lucas Lima. Eu lembrei que sempre que o Lucas estava com preguiça, ele se enfiava numa linha lá no ataque e deixava o meio vazio. Aí eu te questiono, porque para mim ele repetiria essa ideia. Você acha que numa volta, precisando principalmente se recuperar, porque se ele sai do Palmeiras é porque não deu certo lá, né? Uhum. Você acha que ele toparia mais movimentação, ser esse cara dominante no meio, ajudaria a marcar, que é algo que o time inteiro do Santos faz? Você acha que ele toparia essas ideias de novo? Então, a minha preocupação é em relação aos jogadores que tem hoje no Santos, né? Eu vejo até o Soteldo, às vezes, ajudando na marcação, o Marinho nem se fala, que é um dos que mais ajuda, o próprio Sanches, que é um cara que é incansável. Então, como ele ficaria com os jogadores a esse redor? Seria uma coisa contagiante, né? Será que esses jogadores forçariam, né? Ele olhar, pô, todo mundo tá correndo, eu tenho que correr também. Porque senão ia ficar uma coisa muito. Todo mundo, pô, só o Lucas Lima que não tá correndo, né? E ele não seria o centro do time do Santos, né, em termos de nomes, né? Como a gente sempre comenta, tem jogadores do Santos que carregam o Santos, o Soteldo, o próprio Marinho, o Sanches, na zaga o Lucas Veríssimo, então ele não seria o destaque do Santos. Mas eu concordo com você, eu gostaria de ver se ele iria ser protagonista ou se ele ia se esconder atrás de um Sanches, por exemplo, que é um cara que tem mais liderança, um cara que a torcida gosta, para ele aparecer para o jogo, né? Pô, então Porque tem é dois muito fácil pontos. você Não, fala, porque é fala. muito fácil você aparecer, você se destacar em um time, como a gente falou, né? Que não tinha tantas peças para assumir a responsabilidade, né? Então, qualquer coisa que ele fizesse, ele seria o centro das atenções, para bom ou para mal. Já no Santos, não. A gente tem caras que chamam a responsabilidade, né? Então, queria saber se ele seria protagonista nesse time do Santos ou se ele seria apenas mais um jogador que, se fosse substituído ou não faria muita diferença no esquema tático. Como isso acaba sendo um debate, eu vou jogar uma provocação em dois pontos que você citou. Começando por esse último, a questão de ser protagonista. Eu duvido que ele não voltasse tendo a certeza de que seria o protagonista, dono do time, capitão, ia usar o Z, a roubar 10 do Soteldo. Eu tenho certeza que o Lucas Lima, mala do jeito que é, ia exigir que fosse protagonista. Eu duvido Uhum. muito que ele aceitasse. Torceria pelo contrário, é claro, porque ele jogaria no meu Sim. time. O outro ponto é esse de contagiar o elenco. Você acha que é mais fácil o elenco contagiá-lo para ter vontade? Ou o contrário, o elenco vê um preguiçoso, se ele for preguiçoso, se fosse, né? Não que ele vá voltar, e ficar na preguiça ainda mais, aí é uma provocação meio fora do tópico, mas acho que faz sentido, num time, eu não estou falando do técnico, pelo amor de Deus, hein, gente, não me xinguem, num time que, em comparação a 2019, corre muito menos, mostra menos vontade. Você Uhum. acha que é mais fácil ele contagiar o elenco com a preguiça ou o elenco contagiá-lo com vontade? Eu sinto muito em alguns jogos, né, que até falaram que era o Sanches que estava comandando a equipe, porque o Sanches sempre cobrava mais intensidade da equipe do Santos e tal. Se ele seria bem visto no elenco fazendo corpo mole, como ele fez, né, nos últimos meses dele de Santos. Entendo que um jogador como o Lucas Lima é diferente que o Neymar, por exemplo. O Neymar, o time joga para ele. Né? O Lucas Lima, eu não vejo ele Saudades. com esse status. Né? O Lucas Lima, eu acho um jogador bom e ponto. Não vejo que é um cara que chegaria para o Santos que mudaria o Santos de patamar. E nem que os jogadores falar, eu vou marcar mais porque o Lucas Lima vai resolver. Acho que não.
né? Se até o Soteldo, se até o Marinho, que são jogadores que, na minha opinião, são mais úteis hoje para o Santos, ajudam na marcação, ajudam de uma forma mais visando a equipe, eu não vejo que o Lucas Lima seria diferente, né? Então eu espero, caso ele volte, acho que não volta até pela idade, tem 29 anos, que ele seria esse cara que contagiaria o time para baixo e não para cima. Olha, eu respiro fundo porque a ideia de Lucas Lima tendo vontade não consegue entrar na minha cabeça. Não cabe ainda. Na mesma frase, né? Não cabe, não, sério, de verdade. Eu adoraria que coubesse. Eu gostei muito do Lucas Lima, eu já defendi muito o jogador Lucas Lima. Eu sempre tento dividir jogador e pessoa. Cabe para o Vitor Ferraz, para o Braz, por exemplo, que são jogadores que todo mundo sabe que eu não gosto, mas pessoas que sejam felizes. O problema é que o Lucas Lima, para piorar, ele não só sempre deu a impressão de ser uma pessoa não muito agradável, impressão, como em campo ele levou essa impressão. E por isso, por exemplo, fica aquela ideia de surgiu do nada, porque ele passou a ser agenciado pelo pai do Neymar, da ida para o Barcelona. Pô, o cara tinha futebol para ir para o Barcelona? Não tinha, né? Não tinha. Tanto é que as propostas, quando ele estava no Santos, né, era de clubes da Turquia, da China, e acho que, se não me engano, o Cruzeiro também, né, sondou ele. Mas nunca um clube grande da Europa, né? Nunca você viu um grande time da Itália, um grande time da Espanha, sem ser o Barcelona, que foi, na minha opinião, jogaram assim para ver se colava, interessado nele. E é um jogador que ele saiu do Santos já com uma certa idade avançada, né, para a Europa. Você não vê um jogador da idade dele saindo para um grande clube da Europa, né? Geralmente eles pegam jogadores mais jovens, né? Então, e acho muito difícil ele sair para o Palmeiras e ir para algum grande clube da Europa. Ele tem, acho que, 29 anos, 29, 30. Então, ele já passou da idade de ir para um grande clube. Se ele quiser, ele vai para a China, vai para a Arábia, qualquer clube, mas acho que o Lucas Lima é aquele famoso jogador que é ótimo no Brasil, mas é mais um em qualquer outro clube da Europa. E nem no Palmeiras está sendo tão ótimo porque não consegue se firmar de qualquer maneira. Pois bem, Nájila, o seu argumento final, então, para aceitação de uma possível volta de Lucas Lima. Tudo bem que eu percebi que eu falei mais mal do Lucas Lima do que bem, né? Eu não queria jogar na cara, mas é verdade. Assim, mas como a gente conversou, acredito que, olhando para o elenco do Santos, só a parte técnica, esquecendo o corpo mole, acho que ele tem mais o que apresentar do que outros jogadores que estão no elenco, como o Evandro, o Jean Mota, o Diego Pituca também, né, sendo mais centralizado, enfim. Acho que ele poderia ser útil de alguma forma, ou até mesmo ser reserva, já que ele já está acostumado a exercer essa função muito bem no Palmeiras. Verdade. Gostei que você defendendo, rolou uma provocaçãozinha no final. Muito simpático. Sempre. Antes da Nájila, eu pedir um favor para a Nájila, eu peço para vocês opinarem aqui nos comentários. Lucas Lima seria bem aceito? Lucas Lima não seria aceito jamais de volta ao Santos. Primeira polêmica aqui. A gente vai aceitar as ideias de vocês, chamar outros convidados, chamar a Nájila de novo para debater comigo, debater com outras pessoas. Mas comentem aí sobre o Lucas Lima hoje. Nájila, você tem uma novidade que na live do Instagram você ia passar na hora que ela caiu. Mas conta então, por favor. Agora eu estou com um canal também no YouTube, aproveitando esse período de quarentena, inclusive fiquei em casa assistindo todos os canais possíveis sobre o Santos. E estou com o meu canal, só colocar Nájila Luz, youtube.com/Nájila Luz, que vocês vão ver essa pessoa aqui no canal também falando sobre o Santos. Super recomendo, inclusive, porque, repito, todas as vezes que gente que tem canal aparece aqui. Ninguém aqui é rival. Dá para você assistir 10 minutos do meu, 10 minutos da Nájila, 10 minutos da Bel, 10 minutos do Frutuoso. Dá para fazer. Você tá preso em casa, amigo. Assiste todo mundo, ninguém se odeia aqui, todo mundo amigo. Todo mundo aparece aqui no canal. E a gente assiste jogos, né? A gente não comenta com achismos, né? A gente assiste e acompanha o Santos. Então é diferente do que você ligar a televisão e ver uma análise rasa, né? Perfeitamente, exatamente isso. Nájila, fique em casa em Caçapava. Como eu disse no Instagram, saudades Caçapava, que tem ótimas histórias nessa cidade. Quem sabe um dia eu volto aí. Grande beijo e obrigadão por participar. Eu que agradeço, um grande beijo para você.